Então vamos ver o Adventismo à luz da Bíblia. E o texto base escolhido foi Hebreus capítulo 7. Acredita-se que a maioria dos historiadores vão datar essa carta de 65 depois de Cristo. Então é uma carta para a igreja dos nossos dias. Ela foi escrita com a intenção de esclarecer os hebreus que estavam já servindo a Cristo. Havia alguns recém-convertidos e que eles precisavam se livrar ainda daquela ideia do judaísmo anterior à conversão deles. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui, muito rápida, com relação ao Adventismo à luz da Bíblia. Essa vai ser uma introdução com o primeiro assunto. Eu vou abordar mais diretamente a questão do sábado e vamos dar continuidade nos próximos domingos. Então, os irmãos podem acompanhar no quadro. A Igreja Adventista é conhecida pela defesa da guarda do sábado. Então ela é uma religião legalista. O que é uma religião legalista? O legalismo busca assegurar a justiça de Deus por meio de boas obras, tá? Então é bom frisar logo que ninguém vai ser justificado por obras, tá? E que também ninguém será salvo por obras, e que o crente verdadeiro ele foi salvo para fazer boas obras. Os legalistas, eles acreditam que podem ganhar o céu e merecer a aprovação de Deus cumprindo a lei. Ou seja, por isso exigem a guarda do sábado e a abstinência de certos alimentos. Existem ideias exóticas de Ellen White e certos pastores adventistas, como Rodrigo Silva. Eu creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar nesse pastor. É possível que vocês já até tenham visto algumas coisas dele lá, Tem um outro também muito famoso chamado Leandro Quadro, entre outros. Agora, Rodrigo Silva diz que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual na Terra. Preste atenção, aquele rapazinho bonitinho, moreninho que você vê lá falando, de arqueologia e de teologia, você acha que isso aí é um homem de Deus. Aí, mas se você quiser pode entrar na internet, que tem um vídeo assim intitulado Os 10 erros mais graves de Rodrigo Silva. Você vai encontrar isso lá. Então, ele diz que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que Satanás contaminou o planeta Terra, ele saiu por todos os planetas contaminando, plantando essa árvore, tá? Ele diz também que o diabo se arrependeu e pediu para voltar para o céu. Ele vai mais longe, diz que Satanás ficava à porta do santuário celeste e cada anjo que passava e dizia: fala para Jesus que eu estou arrependido e pede para ele interceder por mim, tá? Há outras ideias absurdas que o Rodrigo fala e é recebido como uma autoridade, nas escrituras. Exemplo: Jesus bebeu vinagre numa esponja usada para limpar os banheiros romanos. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, tá? Não ouvi falar nisso. Nenhum rabino, por mais crítico que ele seja de Jesus Cristo, nunca ouvi falar isso. E por último, o Rodrigo diz que na tentação Jesus estava tão fraco, após seu jejum, ele estava tão fraco que quando aparece na narrativa da tentação de Jesus, levou ao pináculo do templo, cume dos montes, para mostrar os reinos do mundo. Ele diz que Jesus estava tão fraco que Satanás teve que carregar Jesus no colo. Então tem esses absurdos, tem outros absurdos, mas vamos analisar as doutrinas ligadas à cristologia, que configuram heresias. E uma heresia, ela vai determinar que esta igreja ela é de fato uma seita. Primeiro, a guarda do sábado, O sábado, ele foi instituído por aliança entre Deus e os filhos de Israel. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando você vai estudar o sábado, a gente precisa analisar o seguinte: o sábado foi instituído por que razão e com quem foi instituído, Então, o sábado foi uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Se foi entre Deus e os filhos de Israel, os gentios, no caso nós, estão fora, ou estamos fora dessa aliança, não estão obrigados a guardar o sábado. Êxodo 31, vocês vão acompanhar aí, é um dos textos mais claros que nós temos nas escrituras com relação a esse tema, com relação a esse ponto de que é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus repete várias vezes
Tá? Então, Êxodo 31, dos versos 12 ao 16. Você não precisa abrir a sua Bíblia, é só olhar para cá que você vai ler. Então, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás para quem? Aos filhos de Israel, e lhes dirás, preste atenção: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para quem? Para vós outros. Não é santo para todas as nações, é para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer, aqui está a razão, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene. Preste atenção, é sábado para quê? Repouso solene. Depois vamos saber o que significa esse repouso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel, preste atenção, quem? Os filhos de Israel. E aqui está fazendo uma referência a Jacó. Israel aqui é Jacó. Tá? Mais tarde nós vamos entender melhor isso. Mas de cara, nós já estamos em Êxodo, lá em Gênesis, quando Jacó luta com o anjo do Senhor, ele tem o seu nome mudado, não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Então, os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, tá? Os filhos da antiga aliança. Então, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. O texto é claro, o sábado é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Essa doutrina, esse mesmo texto, ele é repetido em Ezequiel, capítulo 20, versículos 10 a 13. Preste atenção, seguindo a nossa regra básica: Escritura se interpreta com Escritura. Então, alguém pode dizer, não, mas isso aí só foi lá para aquele momento da história. Então, Ezequiel, capítulo 20, versículos de 10 a 13, diz assim: tirei-os da terra do Egito. Preste atenção, nós estávamos lá na terra do Egito? Não. Então, de cara, é uma referência clara, específica. Está se falando de um povo. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Mesmo texto, mesma coisa, repetição. Também lhes dei o quê? Os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, não é mais ninguém, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel, mais uma vez, a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos. Então, é claro, o sábado foi uma aliança estabelecida por Deus com os filhos de Israel. Segundo ponto, o sábado foi dado para descanso. Qual é o objetivo de Deus ter dado o sábado como dia especial de observância, não só física, também como espiritual? O sábado no hebraico significa Shabbat, significa descansar do trabalho. Cadê? Muito bem, acompanha aí. Então, o que significa sábado? Sábado significa descansar do trabalho. A vontade de Deus ao instituir o sábado foi criar um dia de repouso, a fim de contrastar com a escravidão do Egito. No Egito, o povo trabalhava de domingo a domingo, e aí Deus vai e diz: não, vocês não podem, é necessário que o ser humano descanse. Às vezes nós queremos que ninguém descanse. Eu vejo pessoas fazendo certas críticas, né? Tem gente que me liga, às vezes eu estou na rua, o cara me liga, né, 2 horas da tarde, aí, pastor, o senhor está dormindo? Eu estou, não, meu irmão, estou na rua, acaba com esse negócio, né? O cara me liga às 7 horas da manhã, acordei o senhor? Não, meu irmão, eu acordo às 5h30 todo dia, né? Acaba com isso. Então as pessoas têm essa ideia, mas, irmão, descansar faz bem, é uma necessidade do corpo. Uns têm necessidade de 4, 5 horas, outros têm necessidade de 8, outros têm necessidade de 12, como o Oscar. O Oscar acordar menos de 12, ele não acordou.
Não, brincadeira, querido, é só 10. Então, a vontade de Deus ao instituir o sábado foi criar um dia de repouso, a fim de contrastar com aquele trabalho exaustante, cansativo e constante do Egito. O princípio do descanso é visto em Gênesis 2:2. Depois foi dado a Israel como um dia de descanso e alívio para o corpo e a alma. Preste atenção, lá em Gênesis 2 a Bíblia vai dizer que Deus descansou, não é? Deus cumpriu a sua obra e Deus descansou. Eu faço uma pergunta para vocês: Deus se cansa? Então ele não está falando de cansaço físico, ele está falando de algo que precisa ser entendido como um momento de se dar uma parada nas atividades, revigorar as forças, né? Relaxar o corpo. Então o sábado foi um sinal, como foi a circuncisão entre apenas Deus e os filhos de Israel. Eu não vejo Deus exigindo circuncisão de mais ninguém, só dos filhos de Israel. Claro, se alguém quisesse se converter ao judaísmo, entrar para o povo de Israel, eles tinham que passar por esse processo da circuncisão, mas a exigência era para o povo de Israel. Terceiro ponto: antes da lei, Deus não ordenou que ninguém guardasse o sábado. A única ordem dada por Deus ao homem no princípio está em Gênesis 2:16 e 17. Qual é a ordem? Lembra? E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, vocês sabem, ninguém poderia comer, porque no dia que comesse, certamente o quê? Morrerá. Então, quando o Senhor chamou Abraão e lhe anunciou o pacto da graça, ele não lhe ordenou que guardasse nem a lei, muito menos o sábado, tá? Mesmo porque a lei não havia sido estabelecida, mas havia regras, havia códigos já de lei naquele período, e Deus não ordenou nada para Abraão. Bom, ora, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz esse texto: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então o que Deus tem em mente? Deus vai trazer essa mensagem da graça para os gentios. Ele vai formar um povo futuro. Primeira aliança com Israel, na nova aliança com a sua igreja. A sua igreja vai ser composta de judeus e gentios. Então seria ilógico Deus exigir que Abraão guardasse algum tipo de regra, algum tipo de lei, ou algum tipo de dia. Gálatas 3:8 diz assim: fala, no caso aqui nesse texto, ele vai dizer, quando nós olhamos para a expressão justificaria, ele está falando de salvação, justificação, ele está falando de pregação do evangelho da graça. Então Gálatas 3:8 fala de salvação em Cristo, fala de fé, fala de cruz, mas não falou sobre o sábado, tá? Não há nenhuma referência, não há nenhuma exigência de Deus para Abraão, para que passasse para o seu povo. Terceiro, o sábado é um mandamento não é o mandamento mais importante da lei. Eu vou repetir: o sábado não é o mandamento mais importante da lei, como frisam os adventistas, tá? Se você entrar lá nas doutrinas da igreja adventista, não adianta nada o sujeito se converter a Cristo. Ele vai dizer lá: não, Jesus morreu, a salvação é pela graça, você tem que ter fé no sacrifício de Cristo. Alguns falam sacrifício vicário de Cristo, mas você creu em tudo isso e não guardou o sábado, ele vai dizer assim: tadinho de você, não adianta nada, tá? Agora, então o sábado não é o mandamento mais importante da lei. Em Mateus 22, 35 a 40, diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Por que Jesus não disse é o sábado? Jesus não disse isso. Agora, você sabe por que tem essa ideia do sábado? Por causa da Ellen White. O Leandro Quadros, ele diz que as palavras da Ellen White têm o mesmo peso das palavras de Jesus dentro do adventismo, tá? Ela é profeta dentro da mesma linhagem, Jesus. Então, Jesus deveria ter dito, o sábado, mas ele não disse. E a Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
Preste atenção que Jesus estende aqui, ele não diz só a lei, ele diz a mensagem profética, que vem dos profetas. E aí o apóstolo Paulo, ele acaba trazendo isso também para o período apostólico, porque no texto que vocês leram aqui de 1 Coríntios, né, ele também vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, e olha que eu não combinei nada com Jonas, né? Deveria ter combinado com ele, né? Falei lá que eu vou usar o texto. Aí ele diz, eu seria, se não tivesse amor, eu seria como um símbolo que retinge, né? Sabe, tem certas pregações que é só barulho no nosso ouvido, não tem nada de ensinamento, não prepara você para a vida. Qual é o objetivo aqui? Tirar da nossa mente. Tem gente que até hoje tem um peso quando vai fazer alguma coisa no sábado. O cara pensa que está cometendo algum tipo de pecado, o cara tem que pedir perdão por fazer alguma coisa no sábado. Tem gente que não gosta de trabalhar no sábado, fica com essa onda toda, né? Assim como também o domingo. Eu espero hoje tirar isso da sua mente. Então, quarto ponto, né? Em quarto lugar, Deus aborrece o sábado porque envolve um preceito cerimonial carente da verdadeira fé. Olha o que Deus diz em Isaías 13:14: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, as vossas luas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesados, já estou cansado de as sofrer. Ou seja, Deus está dizendo, olha, tudo que vocês fazem algo mecânico, vocês não fazem por fé, vocês não fazem por amor, vocês não fazem por convicção teológica e doutrinária, é algo puramente carnal, é obra humana, tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 6, parte B, diz assim: o Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado. Preste atenção, irmão, se fosse tão importante assim, Deus jamais colocaria no esquecimento. Deus deixaria para que o seu povo praticasse, mas Deus colocou no esquecimento, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Por quê? Porque não estavam agindo de acordo com o que Deus havia determinado. Oséias capítulo 2, versículo 11, aqui eu quero traçar um paralelo. Vocês leram 1 Coríntios capítulo 13, no verso 8, Paulo diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, e assim por diante, tá? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é em parte será o que? Aniquilado. Preste atenção. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que língua ia chegar um momento que ele ia cessar, quando viesse o que é perfeito. Quando você pega o original grego, esse o que é perfeito faz referência a uma coisa. Os pentecostais interpretam errado e eles dizem que é Jesus. Então enquanto Jesus não voltar, vai ter língua, mas isso não é verdadeiro. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se vocês analisarem os cultos da Assembleia de Deus hoje, pouquíssimas vezes se vê falar em língua. Não é só falar, mas comentar. Eles não tocam mais nesse assunto. Por quê? Tem um ponto muito interessante. Desde que foi criada a chamada Faculdade Boas Novas, lá no Japim, aquela área ali, foi criada ali, eles começaram a estudar melhor as escrituras, e certamente eles devem ter chegado no texto grego que diz que a referência ao que é perfeito é uma coisa e não uma pessoa. Então não pode ser Jesus. O que Paulo está dizendo? Presta atenção, agora vocês têm essas coisas porque vocês são infantis. Capítulo 3 ele diz: eu não vos pude falar como espirituais, eu estou falando com pessoas carnais, como crianças em Cristo. Vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer. E aí ele diz: olha, quando vier o que é perfeito, o que é isso? Quando vier a conclusão do cânon, a conclusão das escrituras, quando a Bíblia estiver totalmente completa, escrita para vocês, vocês não vão precisar mais disso. E quando o livro do Apocalipse fecha, ele diz: olha, essa revelação encerra aqui. Maldito aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa
do livro dessa profecia. Então acabou, cessou. Irmão, Deus não está dando nenhuma revelação paralela. É interessante, Deus tem a sua palavra aqui, e aí vem um sujeito aqui dizendo: olha, Deus me falou que um dia eu fui pregar numa igreja e não me chamaram mais lá, graças a Deus, né? E eu fiz questão, eu estava pregando lá, e uma mulher chegou comigo e disse assim: olha, enquanto o senhor estava pregando, Deus falou no meu coração e eu tenho uma palavra para lhe dar. Eu falei: Deus não precisa de menino, de menina ou de senhoras de recado. Se Ele quiser falar alguma coisa, Ele fala comigo. Então a senhora guarde a sua revelação para a senhora mesma, porque essa revelação é paralela. A revelação que eu creio e que eu prego está nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas o quê? A vida eterna. São elas que testificam de mim. Então, por que eu estou usando esse texto aqui? Paulo está dizendo: havendo línguas cessarão, quando vier, que é perfeito. Que é perfeito já veio. Então ele está dizendo: vai acabar. A mesma coisa é dito aqui em Oséias 2,11, que está em azul ali, ó. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Pode passar. Quinto, o sábado faz parte da lei, e esta, a lei, em grande parte foi abolida por Cristo. É isso que ensina a carta aos Hebreus. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, olha o que diz aí: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, o que ele está falando? Judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, aquilo que separava judeus e gentios, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós: o fim da lei é Cristo. Então quando Cristo vem, ele coloca um ponto final nisso. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E aí, na sequência desse texto, ele vai dizer assim, ó: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de sábado, ou de lua nova, ou de qualquer festa. Ninguém julgue você. Hebreus 7,18, que foi o texto básico que nós lemos: porque o precedente mandamento é abrogado. Presta atenção que essa palavra, ela não faz parte do nosso vocabulário. Se for perguntar, a maioria dos líderes que pregam, eles não sabem o que é abrogado, tá? Mas ela tem um sentido jurídico. E ele diz assim: porque o precedente mandamento, que mandamento? Todos aqueles mandamentos do sacerdócio levítico, das ordenanças, da lei, tá? É abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Passa aí. O que é abrogado? Abrogado significa anular ou abolir uma lei, um decreto, revogar a validade de algo obrigatório. Então, como o sacerdócio levítico e a lei estão unidos e inseparáveis, então olha só, a lei e o sacerdócio levítico estão unidos, eles são inseparáveis. Uma vez que o sacerdócio levítico ele foi revogado, ele foi abolido, porque agora nós temos um sacerdócio superior, que o sacerdócio de Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Interessante que você, quem for teólogo pode entender o que eu estou falando com mais profundidade. Quando Abraão vai levar dízimos a Melquisedeque, a Bíblia diz que a sua descendência está aqui no cinto dele, aqui na lateral, tá? E o futuro da igreja, porque ele é o pai da fé. Então quando ele chega lá e se curva, ele está também nos representando. Seu neto estava ali sendo representado por ele, toda a sua descendência, os filhos da promessa estavam ali. Então, se o sacerdócio levítico, que é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, que é inferior ao sacerdócio de Cristo,
foi abolido, a lei também foi junta. Não pode existir uma coisa sem a outra. Faz parte desse cerimonial que foi abolido. E por que ele foi abolido? Então, por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade. Irmãos, se Cristo veio e nós precisamos nos converter a Ele, precisamos ser convertidos a Ele, e Ele está acima da lei, porque Ele cumpriu a lei por nós, que obrigação nós teríamos? Por que nós continuaríamos aqui guardando o sábado, fazendo sacrifício, se Cristo já veio e fez um sacrifício mais do que perfeito por nós? Então, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Gálatas, a igreja da Galácia estava com esse problema. Haviam falsos profetas lá, enganando a igreja, dizendo: olha, vocês agora são crentes, vocês foram verdadeiramente salvos pela fé em Cristo, mas vocês precisam guardar a lei, vocês precisam voltar ainda aquelas questões básicas do judaísmo. Aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma pergunta para eles, que vem, essa ideia vem desde o capítulo 1. Paulo faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Como é que agora vocês estão querendo voltar de novo aquelas coisas antigas? Quem foi que encantou vocês? Paulo está dizendo: tem alguém encantando vocês, tem alguém, fazendo vocês de serpente, enganando vocês. Parem com isso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, Paulo coloca. E aqui essa liberdade não é libertinagem, não. É para vivermos livre da lei e livre dessas obrigações. Então, por que foi abolido? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, a lei e o sacerdócio levítico diante de Cristo se tornaram fracos e inúteis. Diante de Cristo, quando vem Cristo, essa lei se tornou fraca. Aí Paulo vai dizer: olha, a lei serviu, escrevendo aos Gálatas, serviu de aio. O que é aio? Um condutor. A lei nos conduziu a Cristo. De que forma a lei nos conduziu a Cristo? Trazendo a nossa consciência de que somos culpados e malditos. Então a lei nunca aperfeiçoou nada, como diz Hebreus capítulo 7, ela só conduziu a Cristo. Agora, a lei conduz a Cristo, e se o ser humano não for convertido a Cristo, ele pode guardar a lei e vai para o inferno. Guardando a lei. A nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isso é Hebreus 8,13. O que ele está dizendo? Se tornou inútil, envelheceu, não faz sentido mais diante de Cristo, então perto de acabar. Sexto ponto: nem Jesus, nem os apóstolos proibiram o domingo como dia de culto e repouso. É loucura trocar o amor e a graça pelos rigores da lei, que nunca aperfeiçoou nada, só condena. Irmãos, não há nenhum ensino dos apóstolos, muito menos de Jesus Cristo, dizendo que a igreja deveria guardar o sábado. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai encontrar 9 no Novo Testamento. Se você me der um mandamento no Novo Testamento para guardar o sábado, eu viro adventista. É só me mostrar, um desafio que eu faço, Mas você vai encontrar lá, por exemplo, a questão da idolatria. João é bem claro, diz assim: filhinhos, guardai reduzidos. Mas não tem nenhum texto dizendo: filhinhos, guardai o sábado. Não tem. Então, é loucura trocar o amor e a liberdade da graça pelos rigores da lei, que sempre vai nos atrapalhar. Sétimo ponto: o ministério da lei, o sábado findou com João Batista. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então tem sido anunciado o reino de Deus, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Quando Paulo queria pregar aos judeus, ele ia à sinagoga aos sábados. Preste atenção, o apóstolo Paulo, ele vai falar de Jesus para os judeus, ele vai no sábado. Texto, Atos 17, 1 e 2. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O texto faz bem claro, de judeus, não tem sinagoga de crente. E Paulo, como tinha por costume
foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 1 e 2. Nono ponto, quando queria ensinar a igreja, quando Paulo queria ensinar a igreja, doutrinar a igreja, se reunir com os crentes, Paulo usava o domingo como dia do Senhor, já que a igreja do Novo Testamento guardava o domingo e não o sábado. Como é que nós vamos provar isso? É só olhar os textos. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. Passa. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Pergunta: o que é esse partir o pão? É celebrar a ceia? Agora, qual era o dia? O primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é sábado? Nem para os judeus, sempre foi domingo. No primeiro dia da semana, por isso que é bem claro, quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, quando foram ver como Jesus. Então, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Isso é Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. Paulo se reunindo com os crentes, pregando para a igreja. Mais um texto. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Irmão, se o sábado fosse obrigatório para a igreja, Paulo teria ordenado aqui. Observem que o texto que ele diz assim, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam quando eu chegar. Ele ordena. Quando ele diz: olha, não façam coletas antes, façam durante a semana para entregar quando? No primeiro dia da semana. Se isso não fosse importante, ele teria dito: olha, nós vamos nos reunir no sábado e leva essas coletas no sábado. Mas não, Paulo sabia que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, portanto, devemos seguir a igreja do Novo Testamento, né? 1 Coríntios 16, 1 e 2 foi o texto que nós lemos. Nono ponto, Paulo encerra o assunto sobre o sábado em Romanos 14, versículo 5. Para acabar com a discussão, Paulo diz assim: faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais o quê? Todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo adverte para que ninguém estabeleça um valor mais alto em um dia do que outro. Primeiro ponto, Paulo não está dizendo aqui: esse dia aqui não é mais importante do que esse, porque Deus julga iguais todos os dias. A graça de Deus vem sobre a terra todos os dias. A graça de Deus vem sobre seus filhos todos os dias. Assim como não se deve considerar um dia mais sagrado do que outros. Esse é o ensino para nós. Então, eu espero que a partir de hoje você tire qualquer da sua mente, você pegue esse texto, pegue esse estudo, estude, para você abrir os olhos de outros adventistas que precisam ouvir da palavra. Que Deus nos abençoe.